Sabe aquele texto que todo mundo repete fora de contexto? Que de tanto repetir ele ganha um novo contexto, um contexto dogmático? Aqui nesse vídeo, eu pretendo fazer ele uma série, eu vou falar sobre os textos que nós sempre lemos e por influência das religiões, nós lemos de forma errada. Primeiro eu vou ler o texto fora do contexto, assim como se faz nas religiões, e depois eu vou ler o texto todo, devagar, tentando interpretar, cruzando com outros textos das Escrituras, de forma mais livre de dogma possível, tentando entender somente o que o texto diz. Vamos lá? Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Quem lê esse texto não tem como não associar com aquilo que é ensinado nas religiões, que é chamado de arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra que deveria ter sido traduzida como, em outros lugares ela está traduzida assim, né? Levado, somente levado, do grego, né? Se você lesse, né, seremos levados juntamente, daria um outro entendimento, mas o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela criou toda uma teologia em volta da palavra, e um entendimento de que vai haver, alguns entendem com arrebatamento secreto, pós-tribulacionista, antes da tribulação, da grande tribulação. Vamos ver o que o texto diz de verdade dentro do contexto. Deixa eu mudar. Ok, vamos ler lá desde o início, né? A gente estava lendo agora há pouco o final do texto, o final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e vamos ler desde o princípio. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então aqui está dizendo que existe uma forma, uma maneira que convém andar, uma maneira que convém se comportar para agradar o Criador. E a gente tem que entender isso, a gente tem que buscar o que significa isso. E ele continua, porque vós bem sabeis que mandamento vós temos dado pelo Senhor Jesus. Existem várias referências com relação a vários mandamentos, mas eu penso que nesse aqui, dado o contexto, ele está falando desse texto aqui de João. Vamos ver se não bate. Vamos lá para esse texto de João, em que ele fala, deixa eu ver se ele carregou aqui meu grifo, ele dá uns paus aqui desse grifo aqui, para carregar. Ah, que legal. Ah, não carregou sim. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Será que esse mandamento é novo? Amar uns aos outros? Vamos dar uma olhada? Eu vou abrir aqui Levítico e a gente vai ver se esse texto é novo. Levítico, ó, tá lá no Pentateuco, tá? Nos primeiros 5 livros, que a religião chama de Pentateuco. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do seu povo. Que povo é esse? Filhos de Israel, filhos de Jacó. Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que acha que foi o Messias que deu esse mandamento quando ele esteve em carne. Não, esse mandamento já existia no que é chamado pelas religiões de lei. Tá joia? Então esse mandamento não é novo. Então que mandamento é novo que ele está dizendo? Um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros como eu amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Esse é o mandamento novo, que é para amar uns aos outros como ele amou. E como ele amou? A gente vai ver daqui a pouco. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Sois meus discípulos. Esse português arcaico enche o saco. Se vós amardes uns aos outros. Então, olha, se você amar como o Messias amou, aí vão perceber que você é discípulo dele, porque você está vivendo igual a ele. E como que ele viveu? Qual foi o tipo de amor que ele teve? Vamos dar uma olhada? Mais pra frente, deixa eu ver se tem aqui, ó, no 15 aqui, ó, João 15. Eu vou mudar por aqui. Ops.
João 15. Vamos? Legal, não tá indo. Vou por aqui, ó. João 14, clica aqui 15. Vamos ver se ele carregou meu grifo ali embaixo. Não. Acho que agora. Vamos ver se carrega agora. Aqui, carregou. O mesmo livro, 2 capítulos depois, tá? O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Entendeu como ele amou? Dando a vida. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele manda? Dar a vida pelos amigos, assim como ele deu. Essa é a forma de amar como ele amou. Esse é o mandamento novo. Então vamos voltar lá para o texto. Então, você vai entender com relação ao todo, tá? Por que eu estou citando esse mandamento novo? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, quer dizer, a vossa separação. Você tem que ser separado. Você tem que se abster de fornicação. Tem gente que está achando, quando lê a fornicação aqui, está entendendo que ele está dizendo que é para não fazer sexo aí no carnaval, por exemplo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Tem que entender o contexto da coisa, para quem que ele estava escrevendo, com quem que ele estava dizendo. Para quem ele está escrevendo, a gente vai ler daqui a pouquinho, nos próximos versículos. Olha só. Que vos abstenhais de fornicação. Vamos entender o que é fornicação, que é o oposto de santificação. Ó, se você se santifica, você não fornica. Se você fornica, você não se santifica. O que é santificação? Santificação é se separar para o Criador. Essa separação é um tratamento de casamento. Noiva e noivo. Essa é a separação. Você se separa para ele. Você não procura outros deuses. A fornicação é buscar outros deuses. Vamos ver se não é isso? Eu separei aqui esse texto aqui em Ezequiel, que vai deixar muito claro para a gente o que ele está querendo dizer com relação à fornicação. Aí já carregou. Dessa vez carregou meus grifos aqui. Aqui Ezequiel está dizendo assim, veio a palavra do Criador para ele, e falava assim, filho do homem, houveram, né, 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Olha só, quer dizer que de fato elas eram prostitutas, elas trocavam sexo por dinheiro. Vamos ver se é isso mesmo. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios. É literal, os seios foram apertados mesmo? E ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Guarda essa palavra aqui, virgindade, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco na leitura de todo o texto, de Tessalonicenses que a gente está lendo lá. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, quer dizer, foram de posse deles, assim como dizem outros escritos, que Israel foi esposa do Criador. Você vai achar isso em Isaías, você vai achar isso em Jeremias, de maneira parecida, você vai achar em Oséias e até mesmo aqui em Ezequiel. Foram minhas, tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria era Olá. Então essa aqui, a primeira filha que está dizendo aqui, chama Samaria. Samaria é a capital do reino de Efraim. Esse texto aqui é um texto do profeta Ezequiel. Esse profeta Ezequiel, ele foi depois da separação das 2 casas, a casa de Efraim, o reino de Efraim, e a casa de Judá, ou o reino de Judá. A capital do reino de Judá era Jerusalém. Tá? Então aqui ele está dizendo que essas duas, a Olá e a Olibá, elas eram... é um outro nome que ele está dizendo, assim, eu esqueci o nome que falaria isso, mas ele está representando, esqueci o nome, mas vamos seguir assim, ele está representando Samaria e a outra está representando Jerusalém. Essas são as 2 mulheres que eram deles, filhas da mesma mãe. Quem é essa mãe? Mãe é Israel. Essa é a mãe Israel. E prostituiu-se a Olá, sendo minha, quer dizer, ela era do Criador e ela se prostituiu. E namorou dos seus amantes, quer dizer, ela se apaixonou, ela foi atrás de amantes, dos assírios, seus vizinhos, quer dizer, ela foi atrás de outros povos, outros deuses. Vamos ver se é isso mesmo, vamos lá. Vestidos de azul, capitães, magistrados, tá esquisito assim. Magistrados, jovens, cobiçáveis, cavaleiros, montados a cavalo.
Assim cometeu ela as suas devassidões. Olha, era devassa. Ela era devassa procurando outros povos e outros deuses. Com eles, vamos ver se é outros deuses mesmo, a gente vai ver agora. Com eles eram todos a flor dos filhos, com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os que se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou, tá vendo? Com os ídolos das nações vizinhas. E com ele se foi essa contaminação, essa impureza, tá? Outra palavra para contaminou é impureza. A gente vai precisar disso depois. Impurezas, tá? E as pessoas, não, e as suas prostituições que trouxe do Egito, olha só, ela trouxe prostituições do Egito. Como que você traz uma prostituição do Egito? A prostituição, está dizendo aqui, são os deuses do Egito que Israel trouxe e não as deixou, quer dizer, não deixou aquelas idolatrias do Egito, porque com ela se deitaram na sua mocidade. Ó. Se deitaram não é literal aqui. Aqui, de fato, é uma forma poética de dizer que ela se prostituiu com outros deuses. E eles apalparam seus seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua imundícia. Impudícia. Olha, eu não faço ideia que é essa palavra aqui não, nessa tradução. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se namorava. Olha só, de fato, Israel, Reino do Norte, se você ler o Antigo Testamento, você vai descobrir que depois Salomão tomou posse, Roboão, que causou no reino dele, né, causou essa divisão dos reinos, e criou-se o Reino do Norte. E esse Reino do Norte é chamado Reino de Israel, o Reino do Sul, o Reino de Judá. O Reino do Norte foi tomado pela Síria e foi dispersado pelo mundo todo. Você tem que ler as Escrituras para entender isso. E, obviamente, né, eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos, conheça o estudo das duas casas, senão você não vai conseguir entender bolhufas da Bíblia. Zero. Não dá para entender nada da Bíblia se não conhecer essa história das duas casas e o papel do Messias é juntar essas duas casas de novo, reunir dos quatro cantos todas as tribos perdidas e reinar sobre eles para sempre. Assim como diz aí, inclusive em Ezequiel, capítulo 37, eu acho, em Isaías, em Jeremias, e Oséias e um monte de livros. Esses descobriram a sua vergonha, tô aqui, ó. Esses descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e filhas, mas ela mataram a espada e tornaram-se falada entre as mulheres. E sobre ela executaram os juízos. Parece muito assim, não, é mulher mesmo que está se falando. Não, aqui está falando de povos, tá? De povos, religiões, deuses. Vendo isso, a sua irmã, a outra irmã, né, Jerusalém, no caso ali representando a tribo de Judá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que a sua irmã. Quer dizer, Judá, que foi justamente aquele povo que recebeu o Messias na vinda dele em carne, ela aqui está dizendo que se corrompeu pior ainda, foi muito pior, claro que foi pior, né? Mas enfim, vamos voltar para o texto. Eu só queria chegar nesse ponto para você entender que aqui quando ele fala dessa fornicação, para se abster da fornicação, é se separar para o Criador. Se separar para ele significa não idolatrar, não cair na idolatria. E você tem que entender que cada um de vós possui o seu vaso em santificação e honra, separado para ele. Seja um vaso separado para ele. Não há paixão da concupiscência. Olha o que significa essa palavra aqui, ó. Epetumia, não entendo nada de grego, tá? Mas dá para usar a ferramenta aqui. Se você não conhece o dicionário Strong's, vai atrás para você entender. A referência dele é G, que é de grego, 1939, que significa desejos e luxúrias. Então, esse concupiscência aqui é fornicação, é desejo, é luxúria, é relacionado a sexo, mas é uma relação com outros maridos, ou outros amantes, ou outros namorados, e não o próprio Criador que tomou Israel como esposa. Então, olha só, vou ler de novo aqui porque é interessante. Lembra que eu falei aqui? Vamos ver para quem ele escreveu essas cartas, hein? Essa carta. Não na paixão da luxúria, né? Dos desejos da luxúria, não nos desejos da luxúria, como os gentios que não conhecem como está descrito aqui, Deus, né? O nome correto é Elohim. Que não conhecem Deus. Então os gentios não conhecem Deus. Não sejam como os gentios que não conhecem Deus. Não se contamine com essas paixões, com esses desejos de buscar outros ídolos
E normalmente, quando se busca outros ídolos, é para conseguir coisas carnais, tá? E aqui a gente vai ver no próximo versículo. Ninguém oprima. Será que é oprima mesmo que está escrito aqui? Vamos ver. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Não é oprima e engane. Essa palavra aqui é ensinar errado. Vem aqui de uperbainó, de novo, né? Dicionário Strongs, do grego 52:33, a referência para você chegar lá. Esse ensinar errado é ensinar a transgredir, ensinar a transgressão. Você guiar ele para transgredir um mandamento. Tá? E é isso que as religiões fazem. Ninguém, então, faça transgredir o seu irmão em negócio algum, ou engane. Será que enganar mesmo? A palavra, então, é cobrar para ensinar. Não, na verdade, não é isso, né? O que significa aqui a referência, que é 41:22, que é tomar vantagem da pessoa. Quer dizer, no ensino errado, você toma vantagem dele, pegando o dinheiro dele. Vamos ver se é isso mesmo, você vai ver no contexto, se eu estou dizendo besteira, né? Só para ter uma noção aqui, eu separei um texto que fala sobre isso. Vamos lá. Assim façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Natureza terrena. Por isso que se corrompe. Por isso que vão buscar outros deuses. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Olha o que a gente falou. Impureza, moralidade sexual, paixão. Tudo relacionado a buscar outros deuses, né? Desejos maus e ganância, que é idolatria. Tudo isso aqui é idolatria. Tá? Tudo isso aqui é idolatria. Tem gente que fala que sexo é idolatria. Não, não é isso, não. O que ele está dizendo aqui é essas paixões, essas impurezas se misturar com aquilo que não é puro. Tá? Imoralidade sexual, vocês já entenderam, né? No caso ali da prostituição e tudo mais. As paixões, vocês também já entenderam, porque já foi explicado ali no outro texto. É tudo relativo a buscar idolatria, para buscar outros aqui, que é idolatria, né? Que é buscar outros deuses. Né? Não se separar, não se santificar, não se separar ao Elohim, ao Criador dos céus e da terra. Então, cadê onde eu estava? Esse foi o texto que eu tinha separado, né? Que não chamou para imundícia. Porque não nos chamou Deus para imundícia. Vamos ver o que significa esse imundícia. Essa palavra aqui, essa mesma palavra aqui. Vamos ver ela aqui, ó. Go to Bible Hub. Aqui é o mesmo texto, tá? Eu estou abrindo aqui Tessalonicenses, tá? 4, versículo 7, que é o que a gente estava lendo ali, ó, versículo 7. A palavra que usa ali para imundícia, é impureza, que é essa palavra aqui, guarda bem, ó, acatarsia, ou acatárcia, não sei grego. Vamos ver ela em outro lugar, lá em Colossenses, que era o outro texto que a gente estava lendo agora há pouco. A gente abriu Colossenses 3:5. Vamos abrir em grego também, tá? Em outro formato, vamos colocar no mesmo formato, para ficar fácil de ver, ó. Acartasia, impureza de novo, acartasia. Então, olha, esse texto aqui, ó, que está falando imundícia, é o mesmo texto do Colossenses que está falando aqui de impureza, tá? A palavra é impureza, imundícia aqui é impureza. É você não se separar, é você se misturar com aquilo que não é separado pelo Elohim, que são outros deuses, mas para a santificação, de novo, para a santificação, para a separação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem. Olha só, quem está desprezando isso que ele acabou de dizer, que essa separação, que é separação somente para o Criador, do ponto de vista de casamento, tá? Separar, se guardar para ele, não se prostituir, manter a sua virgindade. Quem despreza não despreza o homem, mas sim o Criador, que é a Deus, né? Que também nos deu o seu Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que também nos deu o seu Espírito Santo. Você fica procurando o que é pecar contra o Espírito Santo. Aqui é uma dica boa, né? Quanto, porém, ao amor fraternal, olha só, quanto, porém, ao amor fraternal. Lembra que é o amor fraternal, o amor de amigo. Lembra que é o amor de amigo? Se doar, quer dizer, dar a sua vida pelo seu amigo. Amor significa, em hebraico, ahavá. Ahavá significa se doar, tá? Não é aquele amor sentimento, não. É amor de se doar. Então, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Não precisa mais escrever. Por quê? Porque, visto que vós mesmos estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Já foi explicado, já foi instruído. Eles já receberam o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, eles já sabem o caminho que eles têm que andar. É o caminho desse novo mandamento que vos dou. Amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei. Como eu vos amei. Na verdade, não estava como a si mesmo, né? Como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Dar totalmente sua vida ao seu irmão. Que irmão é esse que está passando aí na frente? Aí ele ensinou quem que é o próximo. Aí você vai ter que descobrir lá, ler o texto, lá a parábola ali do bom samaritano. E você vai descobrir quem que é o próximo. É o próximo que você tem que amar.
Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos. Irmãos, quem são os irmãos? Aqueles, lembra que ele falou, olha, quando vieram chamar, não, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Não, minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. Aqueles que fazem a vontade do Criador, né? Aqueles que estão aos pés do Criador para aprender sobre os mandamentos do Criador. Esses são os que são os irmãos dele. Ele disse isso mesmo. Então, pelo que ele nos deu como exemplo, a gente entende o que são os irmãos. Os irmãos são aqueles que buscam os mandamentos. Questão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Quer dizer, sempre aumentando esse amor fraternal. Você tem que sempre exercitar isso, porque tudo aquilo que não é hábito nosso, né, como por exemplo se doar pelo próximo, pelos nossos irmãos, tem que ser exercitado, porque não é hábito. Então, procureis viver quietos. Olha só, por que eu estava falando ali que não é ganância, hein? Procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Negócios, vamos lá de novo ali, ó. Lembra, não engane, não tome vantagem, cobrar para ensinar, né? Tomar vantagem do seu irmão em negócio algum. Então, olha só, tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. Não ficar dependendo dos outros. Aquilo que você recebe de graça, você dá de graça, tá? Isso é a palavra do Criador. Como já vos temos mandado. Quer dizer, já receberam essa instrução antes. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. O que eu marquei aqui? Tá. Para não cobrar nada, você não deve cobrar nada para ensinar. Ensinar tem que ser de graça. Você recebeu, você dá de graça. Para que os que estão de fora entrem. Foi bom ter colocado essa nota, senão eu esqueci de falar isso. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Quem são os que dormem? O Messias, quando teve aquela situação lá de Lázaro, que ele foi lá visitar Lázaro, ele já estava 4 dias morto, tal, ele tinha falado que Lázaro dormia. O que ele estava dizendo? Ele estava lá, a palavra dormia, acho que aqui é a mesma palavra que é descansando. Ele estava descansando. Aí, eu sei que todo mundo vai ser ressuscitado no final, olha só, é o texto aqui que a gente vai ler daqui a pouco, vai ser ressuscitado no final. Ele falou, não, ele realmente está dormindo, tal, alguma coisa assim, né? Não li esse texto aí, só me veio aqui na mente agora. Então, não seja ignorante daqueles que dormem, com cerca que dormem. Por que está falando desses que dormem? Quer dizer, os que estão mortos, né? No nosso ponto de vista, eles estão mortos. Para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Tem gente que quando perde um ente fica completamente desesperado, não acha que não tem mais salvação, já era e tudo mais. Não é para você se preocupar. Por quê? Porque se cremos que o Messias morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Vamos de novo lá para o livro lá de Ezequiel. Vamos ler como é que isso vai acontecer, né? Através da profecia que foi dada para Ezequiel. Será que eu tenho que ler tudo isso aqui? Eu não lembro agora. Não. Deixa eu ver se tem grifo aqui. Não estou lembrando. Tem grifo aqui, ó. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí mais para baixo eu deixei marcado aqui, vem dos 4 ventos, a gente vai ver isso lá em Apocalipse, vem dos 4 ventos, ó Espírito. Tá joia? Quanto tempo tá esse vídeo já? 23 minutos, eu queria fazer em 5 minutos, nunca dá. Vem dos 4 ventos ao Espírito. Então, o Espírito, né? O Espírito em hebraico é ruach, que significa também sopro, tá? Então, o sopro, o vento dos 4 cantos. Vamos lá para Tessalonicenses, o texto que é o certo da questão aqui. Ressuscitou também, dormem, Deus tornará a trazer com ele, assim como diz o profeta Ezequiel. Você viu que o Ezequiel já trouxe ele 2 vezes aqui, tá? Dizem-mo-vos, dificuldade para ler esse negócio. Pois isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, de quem que ele está falando nós? Nós, os que ficarmos vivos, nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Então vamos lá. Ele falou nós. Quem está escrevendo essa carta, ele lembra lá que ele estava escrevendo para alguém que não enxergava como os gentios, ok? Nós que ficamos vivos,
né? Cadê aqui? Ficarmos vivos. Não precederemos os que dormem, isso é, antes os que dormem vão ser ressuscitados, tá bom? Então vamos lá. Porque mesmo Senhor que descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com trombeta, então tem tudo isso, tem lá no livro de Apocalipse. A gente tem que buscar lá no livro de Apocalipse. Tem outros livros também, mas vamos buscar no livro de Apocalipse já já. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então olha só, nós não precederemos. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Acontecerá tudo aquilo que foi dito em Daniel. E depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para as nuvens. Beleza? Agora vamos ver quem é esse nós e nós, né? Os nós e o nós, né? Todo mundo sabe que Ezequiel estava vendo uma imensidão ali. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai entender que ali ele está falando de muita gente, muitíssima gente. Muitos ossos, né? Não eram só 144 mil. Vamos lá ler em Apocalipse. Vamos pegar qualquer um aqui que eu tenho aberto aqui para vocês mesmo. Vamos lá para Apocalipse. Não, vou ter que apagar isso aqui em cima. Vamos lá para Apocalipse. Tem que dar um zoom aqui para enxergar os negócios. Apocalipse 6. Vamos lá. É muito texto que a gente leu errado e um deles é esse aqui também, né? Que eu deveria fazer um só desse aqui, ó. Apocalipse 6, vamos a partir do 9 aqui, ó. Quando foi aberto o quinto selo, hein? Então, ó, quando foi aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra, quer dizer, por amor à palavra de Deus. A palavra é a Torá, tá bom? A palavra é a lei, a palavra é a Bíblia, tudo bem? Pode ser a Bíblia, vamos assim, né? Por amor àquilo, eles foram mortos. Eles foram mortos por causa disso, não tem outro motivo. Por amor à palavra e o testemunho que deram, o testemunho do quê? Da palavra, por seguir o que a palavra está dizendo. Se a palavra tem mandamentos, você seguir os mandamentos, você vai ser morto por eles, tá bom? É assim que pelo menos eu entendo esse texto. Se você não gostou, escreve nos comentários aí, tipo youtuber, né? Escreve nos comentários aí que você entende esse texto aí. E clamaram em voz alta, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? A vingança é dele, hein? A vingança é do Criador, né? Não é nossa. A gente tem que ficar numa boa esperando que ele vai vingar, né? E a gente vai se deliciar com essa vingança. Não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Quer dizer, eles já não estavam na terra, então dá para entender que realmente eles estavam fora da terra, mortos, né? E foram dadas a cada um compridas vestes, guarda isso, ó, vestes compridas e brancas. E foi dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que completasse o número, guarda isso aqui, número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, eles foram mortos por amor à palavra, lembra ali em cima? Ó, por amor à palavra e por amor do testemunho que deram. Quer dizer, o testemunho de seguir os mandamentos do Criador. Então, um número tinha que ser completado desses que morreriam dessa forma. Então, alguém, por seguir a palavra, vai ser morto, não vai ser arrebatado. Vai ser morto, tá bom? Morto. Assim como está escrito em Ezequiel, vai ser morto e vai ser ressuscitado e tudo mais. Aí sim vai ser levado, né? Arrebatado, cria toda aquela mentalidade, né? De subiu, né? Foi abduzido pelos ETs. E foram dadas a cada um, verso cumprido, isso eu já li. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi um grande temor na terra. Ó, que a tribulação, ó. Um grande temor na terra, o sol tornou-se negro, quer dizer, ainda ninguém morreu, tá bom? Só morreu esse pouquinho que estava esperando ser completado aquele número. E olha só, houve um grande temor na terra, o sol se tornou negro como um saco de silício e a lua se tornou como sangue. Isso você vai ver em vários, no livro de Joel, você vai ver no Mateus 24, tem também, acho que em Isaías tem texto também falando sobre o sol tornar negro. E as estrelas caíram sobre a terra, vou ler rapidinho essa parte, tá? E aí foram lançados como figos verdes, abalado com um vento forte, e o céu retirou-se como... O céu, esse aqui eu não quero ler. O céu se retirou como um livro que se enrola. Olha para o céu ali e vê como é que pode ele se enrolar. É uma linguagem ali poética talvez também, né? Pode ser. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quer dizer, olha só. Os montes e as ilhas foram removidos. Me parece que isso é uma grande tribulação. O que você acha? E os reis da terra, os grandes ricos, né? Todo mundo que domina tudo aqui, os poderosos, né? E até os servos, né? E os livres, todo mundo se escondeu em cavernas e rochas, morrendo de medo, dizendo assim: aos montes e os rochedos caiam sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quer dizer, o céu se desenrolou, eles olharam para cima e viram alguma coisa.
E o que eles viram é o que está assentado, né? E assentado estava ali aquele que é o cordeiro. Então, para guardar daquela ira, da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, né? Aquele grande dia esperado, né? Que a Bíblia inteira fala desse grande dia, né? E quem poderá subsistir? Quem poderá sobreviver a essa ira? Sobreviver a essa ira, né? Vai morrer todo mundo. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para, olha só, retendo os 4 ventos da terra. Lembra dos ventos que eu falei? Do Ruach, do Espírito, os 4 cantos. E nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi um anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E tem o selo do Deus vivo. Onde que eu estava lendo? Que eu perdi agora. Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, e fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha só. Agora sim, vem aqueles que vão destruir tudo. Mas eles têm que parar um pouquinho. Parar para quê? Não danifique, só que ele fala, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas, marca na testa, os servos do nosso Deus. E aí ele escuta o número dos selados, ele consegue contabilizar, ele escuta o número dos selados. E o número dos selados era de 144 mil de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, aí ele começa a falar da tribo de Judá, eu não vou ler todos, é 12 mil de cada uma da tribo. Tem algumas características interessantes, como a tribo de Dan não está aqui, a tribo é considerada tribo de José, sendo que José nunca foi tribo. E aqui está, José não foi tribo, porque foi dividido ali, a bênção foi dada para Manassés, que é o filho dele, e Efraim. E o interessante é que Manassés está aqui, José está aqui e não está Efraim. Por quê? Efraim está aqui, ó. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar. Agora não dá para contar, é incontabilizável. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Olha só. Primeiro, lembra Abraão, quando ele recebeu a bênção do Criador, o Criador falou assim para ele: olhe para o céu. Se puder contar as estrelas, assim será a sua geração, a sua semente. Ele seria pai de muitas nações. Ele seria todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas pela semente dele. Tá? Isso é muito interessante. Eu sugiro você dar uma olhada no meu canal. Lá tem crise de identidade. Você vai aprender um pouco mais sobre isso pelo estudo das 2 casas. De novo, se você não conhece 2 casas, você não conhece nada de Bíblia. Zero. Não tem como. Tá? E todas as nações, tribos, povos e línguas. E aqui, ó. E perante o cordeiro trajavam vestes brancas. Lembra as vestes brancas que a gente leu agora há pouco? Aqueles que estavam lá, que era um número menor, que tinha que esperar outros serem mortos para completar o seu número. Que número é esse? Um número incontável. Ninguém podia contar, que receberam vestes brancas assim como eles lá na frente. E por que eles receberam vestes brancas? Porque eles foram mortos por amor à palavra e pelo amor ao testemunho. Lembra que está escrito lá no versículo 9 do capítulo anterior. E clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. E todos os anjos estavam... Eu quero ir mais para frente aqui, ó. E dos anciãos e animais... Eu quero já voltar para o nosso texto, que é a série, mas eu quero essa parte aqui, ó. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos aí de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Ele não sabia, ele não entendia disso ainda. Ele disse assim, ó: Senhor, tu sabes. E aí ele fala, né? Esse ancião diz assim: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, esses que foram ressuscitados, esses que foram mortos pelo amor à palavra, pelo testemunho que deram, esses não são aqueles 144 mil. Aqueles 144 mil, no meu entendimento, se você não gostou, não concorda, né, fica à vontade para falar, desde com educação, né, diga, mas diz do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, item por item, tá bom? E eu vou poder te responder com educação também. Né? Então, esse nós é uma outra coisa. Esse nós foram os que ficaram vivos. Os que ficaram vivos, quais eram? Voltando lá no texto, cadê Apocalipse 7? Os
144 mil. Esses aqui eram intocáveis. Por que eles eram intocáveis? Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse 14, que ele fala que eles aprenderam um cântico novo, né? E quem era que aprendia esse cântico novo? Ninguém podia aprender aqui, ó. Ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que, aqui está escrito dessa maneira, não estão contaminados com mulheres, porque estão virgens. Vamos ver como que o texto está dizendo de verdade lá no grego. Vamos lá. Ó, estes são os quais esse com, vamos olhar o que é, pode ser traduzido como com, ou na companhia de, ou atrás de, né? Então, não seguiram, não foram atrás, não estiveram na companhia de mulheres, eles não se contaminaram. Então, esses são os quais atrás das mulheres não se contaminaram, ou na presença, ou junto das mulheres não se contaminaram. Se mantiveram puros. Eles não se contaminaram, se mantiveram puros, que também pode ser traduzido como virgem. Se for olhar aqui, né, pode ser como virgem aqui. Então, uma vez que se mantiveram virgens, como diz o texto lá em Tessalonicenses, estava falando ali sobre luxúria, sobre questões sexuais, é sempre esse o quesito. Se separar, se manter puro, não se contaminar. É por isso que esses 144 mil são tratados diferentes. Esses vão ficar vivos. O resto foi tudo morto. Tá? O resto foi tudo morto. Mas esses que foram mortos, eles vão ser ressuscitados. E esses que foram mortos vão ser ressuscitados juntos com esses aí. Depois de tudo que aconteceu, esses serão arrebatados. Arrebatados levado para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor não significa morar no céu, porque ele nunca prometeu morar no céu. Lê lá Apocalipse, versículo 21. Vamos lá de volta no Apocalipse. Como já que a gente já está aqui, né? Já está 35 minutos de vídeo. Apocalipse 21, ó, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a nova terra se passaram e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, adereçada como esposa. Ó, a esposa aqui, ataviada para o seu marido. Essa cidade vem descendo para um novo céu, uma nova terra. Essa é a cidade que é chamada aqui de esposa, ataviada para o marido, né? Ela tem aqui 4 lados. Cadê onde está escrito aqui, ó? Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó. Tinha um grande muro alto, 12 portas, né? Eram 4 lados, tá? Ela era quadrada, com 3 portas em cada lado, cada uma das portas com o nome da tribo de Israel. Em que você quer estar dentro da cidade? Que porta que você vai entrar? Que cada porta tem o nome de uma tribo de Israel. Que porta que você vai entrar? Essa é a pergunta que eu queria te deixar, tá? Então você acha que você vai ser arrebatado, vai viver para sempre no céu com Jesus. Isso não existe na Bíblia, isso é uma teologia, um ensino completamente novo. Nenhum apóstolo ensinou isso, pode procurar na Bíblia. Não existe isso, não existe esse ensino. Esse ensino vem da Igreja Católica e dos pais da Igreja, e depois vem de concílios, e vem dos teólogos, e começa a inventar um monte de coisa. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, faz o favor de compartilhar, porque os vídeos, você pode ver aí, eles não são monetizados. YouTube não está nem aí, então se você gostou do vídeo, compartilha. Se não gostou, não tem problema nenhum, só diz por que você não gostou aqui nos comentários e a gente pode trocar uma ideia e a gente ir aprendendo um com o outro, tá bom? Eu pretendo fazer mais vídeos como esse, provavelmente eu vou colocar na descrição desse vídeo uma playlist dizendo onde que estão esses outros vídeos com relação a esses textos que a gente leu e entendeu errado. Por quê? Porque não leu o contexto todo, porque não leu ali de como uma criança que está pronta para aprender tudo novo. Né? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Shalom.